Você sabia que a maioria dos técnicos não conseguem fazer um diagnóstico preciso nas placas eletrônicas porque não sabem exatamente onde e como medir? E se você quiser realmente acertar os seus diagnósticos, você precisa dominar de uma vez por todas as medições corretas. E nesse vídeo eu quero te mostrar as principais medições que todo técnico precisa dominar antes de consertar uma placa eletrônica. Se você aplicar isso, vai economizar tempo, evitar troca de componentes à toa e ter muito mais segurança nos seus diagnósticos do dia a dia. Bom, e se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Lima, sou formado em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica e também em Técnico em Mecatrônica. Trabalho com reparo de placas eletrônicas desde 2015 e tenho uma assistência técnica aqui na minha cidade, onde a gente trabalha na manutenção de equipamentos industriais, hospitalares e do agronegócio também. E por isso, estou aqui para te ajudar a evoluir cada vez mais nesse segmento que só tende a crescer dentro do nosso país. Quando eu disse que a maior dificuldade dos técnicos é por não saber onde e como medir, eu não estava brincando. Boa parte dos técnicos que consertam placas eletrônicas, eles não conseguem entender como essa placa eletrônica funciona, quais são seus principais blocos, ou seja, aplicar um mapeamento inteligente. Por isso, ele acaba fazendo algumas medições aleatórias e com o auxílio de um ferro de solda já começa a remover os componentes da minha placa eletrônica, sem ter certeza se esse componente está ou não com defeito. E nessas medições que ele acaba fazendo, são medições aleatórias, sem saber exatamente o que está medindo e qual resultado o nosso multímetro precisa apresentar. O resultado disso é perda de tempo, risco de danificar a placa e muita frustração por passar horas e horas com uma placa eletrônica na bancada sem conseguir fazer um diagnóstico preciso. O segredo da manutenção está em fazer as medições corretas, começar pelas medições certas, que são aquelas onde vão mostrar se a placa eletrônica tem ali as condições mínimas de funcionamento para a gente seguir com a nossa análise. Como que funciona isso na prática? Vou mostrar para vocês já já. Aqui na prática, as primeiras medições que a gente precisa realizar na nossa placa eletrônica é no circuito de fonte de alimentação. Então a gente já precisa verificar se nós estamos tendo tensão aqui na entrada na nossa fonte de alimentação. Tá? Então verificar se tem entrada aqui na nossa fonte. Caso a minha placa estivesse energizada, indicaria no meu multímetro 220 ou 127 volts. Se você já tem um pouco mais de experiência, você pode abreviar essa medição e já medir direto no capacitor de filtro. Então eu vou colocar o multímetro na escala de tensão em corrente contínua e já faço a medição direto no meu capacitor de filtro. Por quê? Se eu meço diretamente no meu capacitor de filtro com o meu circuito energizado e eu encontro tensão aqui, significa que o meu fusível está ok, que o meu varistor está ok, que o meu circuito de filtro está ok e que a minha ponte retificadora está ok e o meu capacitor de filtro também. Então eu já confiro todo esse circuito medindo diretamente aqui no meu capacitor de filtro. Uma segunda medição importante que a gente pode fazer aqui é já verificar o secundário do nosso transformador Chopper. Por quê? Verificando o meu secundário, eu já vou identificar se há ou não tensão na parte secundária da minha fonte, validando o funcionamento de todo o meu circuito primário. Caso eu não tenha tensão no secundário, eu retorno as minhas medições para o CI de chaveamento, circuito de feedback, né, e demais componentes aqui da parte primária, filtro, ponte retificadora, NTC e demais componentes aqui do circuito primário da minha fonte de alimentação. Porém, prestem atenção, essas primeiras medições do circuito de fonte que eu acabei de apresentar para vocês são medições que a gente realiza com a placa eletrônica energizada. E antes de energizar a placa, tem uma série de medições que a gente pode fazer com a placa desenergizada. Então, colocando o meu multímetro na escala de diodo, eu consigo medir, por exemplo, o fusível, para verificar se ele está bom. Eu posso fazer a medição do meu varistor, tá? Então, ainda na escala de diodo, porque se ele estiver em curto, ele já vai apresentar aqui uma resistência baixa. Mas a escala mais correta para fazer a medição desse componente é na escala de resistência. Então, a gente coloca o multímetro na escala de resistência e faz a medição. Veja que ele não apresentou nada, significa que ele está com uma resistência alta. Nesse circuito de filtro aqui, nós temos capacitores e indutores. No indutor, o ideal seria a gente fazer a medição utilizando um indutímetro.
Mas eu sei que a maioria dos técnicos não dispõe de um indutímetro na bancada. Então a gente mede aqui basicamente a continuidade desse componente. Tá? Ele precisa bipar. Então veja que aqui nesse circuito, o meu indutor, esse indutor aqui, ó, desse lado, ele está aberto. Ele está rompido aqui. Eu não tenho continuidade desse lado para esse. Então eu já tenho um defeito aqui no meu indutor. Já identificando um defeito no meu indutor, eu posso fazer uma medição na minha ponte retificadora, colocando na escala de diodo ainda, que já está, e eu faço a medição. Ó, curto-circuito. Para quem já conhece a ponte, sabe que aqui precisa dar valor de diodo desse jeito aqui, ó. Mas esse primeiro diodo da minha ponte retificadora já está em curto, ou seja, ele já está com uma avaria, não está funcionando corretamente. Então, ou seja, só na medição a frio, sem precisar energizar a minha placa, eu já peguei dois defeitos. O primeiro, o meu indutor, que está danificado, e a minha ponte retificadora, que está com um diodo em curto aqui desse lado dela, certo? Posso testar também na escala de diodo o meu MOSFET de chaveamento, que está aqui. Então aqui nesse componente eu preciso ter um MOSFET, um diodo interno, dessa forma. Então esse diodo interno, como vocês estão vendo ali, ele vai ser encontrado no CI de chaveamento. A gente pode conferir já de imediato os diodos aqui do circuito primário para verificar se tem algum diodo danificado. Tá? Aparentemente não, a gente pode conferir o diodo do secundário também, já que a gente está fazendo a medição de diodo, a gente já vem aqui e confere. Então, diodos aqui, tudo ok. Nós temos um optoacoplador aqui embaixo, a gente pode medir já a sua entrada, tá? Tem que dar algo próximo de 1, 0.9, tá ok. A gente já pode medir a sua saída aqui também, tá? Não pode dar continuidade, certo? Então, aparentemente, nesses testes a frio que a gente mediu aqui, não há nenhum defeito. Aliás, há defeito no indutor e na ponte retificadora, mas nos demais componentes não. A gente pode conferir se há curto no regulador de tensão da nossa placa, tá aqui, também não há nenhum curto-circuito. Então, nessas medições que a gente realizou aqui, são medições a frio, teste de continuidade, teste de resistência e teste de diodo, para verificar o funcionamento geral dos nossos componentes. Nesses testes, a gente já consegue pegar alguns defeitos, como vocês viram aqui. Eu já identifiquei o indutor com defeito e a ponte retificadora com defeito também. Outra medição importante que precisa ser realizada é a medição de capacitância. A gente pode conferir os principais capacitores da nossa placa eletrônica. Por exemplo, aqui nós temos três principais capacitores. Esse capacitor aqui, três não, né? Eu diria até três principais. Esse aqui, né, de entrada, e esse aqui de saída do meu circuito regulador. Poderia conferir já esses outros três aqui também, para ter certeza que são os 5 maiores aí na nossa placa eletrônica. Coloco na escala de capacitância, venho aqui e faço a minha medição. Certo? Aqui, você pode tentar fazer a medição com um capacitor direto na placa. Caso você não consiga, ou caso dê algum valor diferente do capacitor, você precisará remover ele. Se o capacitor estiver também em uma associação de capacitores, você não vai conseguir medir com precisão, você vai ter que remover esse capacitor. Então aqui deu 93 microfarad. Então a capacitância dele é 100 microfarad. Então está muito próximo do valor original. Então esse capacitor aqui está ok. A gente pode conferir os demais. Se a gente encontrar algum capacitor com avaria, a gente pode remover esse capacitor para teste. Remover ele para substituição, aliás. Agora uma dica de ouro com a placa eletrônica energizada. Sempre que você energizar a placa, utilize circuito de proteção e tente identificar os níveis de tensão em cada ponto que você vai medir. Por exemplo, a medição de tensão no capacitor do link, do capacitor de filtro. Se a minha tensão de entrada for 220, eu preciso ter nesse capacitor algo próximo a 310 volts em corrente contínua. Aqui, na entrada no meu regulador de tensão, ele é um 7815, então eu vou ter aqui uma tensão de 20 e poucos volts aqui aproximadamente nesse capacitor de entrada do regulador. Aqui na saída do regulador, por ser 15 volts, precisa sair 15 volts. Então eu vou identificar as tensões de cada ponto para fazer a minha medição com maior
precisão. E daí eu não fico perdido durante as minhas medições. Eu faço uma medição e sei o resultado que eu preciso esperar daquele procedimento que eu estou executando. Essas medições, elas funcionam como uma triagem da placa eletrônica antes de sair trocando qualquer componente sem ter a certeza se ele está ou não com defeito. Então, você já vai conseguir ali ter uma visão geral sobre o funcionamento da sua placa eletrônica. Na maioria das ocasiões, essas medições a gente já consegue identificar o defeito e consertar a placa. Se depois de fazer essa triagem, essas medições de varredura, você não identificar o defeito, aí a gente parte para uma análise mais minuciosa, conferindo resistores, capacitores menores, para verificar se eles estão funcionando ou não. E daí também a gente pode fazer a conferência de alguns CIs, intermediários de processamento. Mas é uma medição, são medições, é um processo secundário de análise. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir a nossa aula, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque semanalmente nós estamos postando conteúdo aqui, cada vez mais mão na massa nas placas eletrônicas. Se tem algum procedimento que você gosta de realizar para identificar defeito nas placas eletrônicas, deixe aqui nos comentários. Se você tem interesse em acessar a nossa formação completa de reparo em placas eletrônicas, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você falar com um dos nossos especialistas para ele entender se a nossa formação é ou não a ideal para você, ou um link para acessar direto à página do nosso treinamento. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.